Bom, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir a você do outro lado que encarecidamente, e por favor, cara, não se atinja, não se ofenda com as verdades do vídeo de hoje. Não estou aqui para vilipendiar sua fé, seu sentimento, nada disso, apenas para trocarmos opiniões. Porque é o seguinte, cara, milhares de teólogos de vertentes completamente diferentes, eles sabem que para sustentar a indústria mundial da fé cristã, é muito mais que necessário defender a todo custo o pilar fundamental do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus dos mortos. Então, no vídeo de hoje, eu vou provar a você que a ressurreição de Jesus é a maior fraude literária de todos os tempos. Mas faz o seguinte, fica comigo que logo após a nossa abertura eu volto e te conto, te mostro e te provo tudo em mínimos detalhes. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado a você pela sua participação, pela sua presença. Acima de tudo, muito obrigado por sua preferência a este canal. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé. Muito obrigado mesmo pelo privilégio da tua presença. Bom, eu quero agradecer agora, quero muito agradecer aos membros do canal. Pessoal, super agradeço pelo prestígio que vocês nos dão, pela autenticidade que vocês nos promovem, que vocês nos certificam. Muito obrigado mesmo pela confiabilidade, pela credibilidade que vocês dão aos nossos conteúdos, porque você entende a nossa luta. Você sabe que nós não estamos aqui para acabar com pessoas, com dignidades. Nós estamos aqui para trazermos aqui ideias que possam acabar com ideias. Porque é o seguinte, cara, o que tem de gente querendo nos enganar? Olha, o que tem de mágicos que dizem que têm poderes sobrenaturais. Pessoas, por exemplo, que dizem que falam com Jesus, falam com Deus, falam com o Espírito Santo. Outros dizem que falam com Exu, que estão baixando o espírito de Pombagira, de Exu, de Padilha, de Maria Mulambo, seja o que for. Tudo mentira. Tudo gente safada, gente mentirosa, gente que quer enganar você do outro lado. E se não tiver alguém para um contraponto, para deixar a balança um pouco justa entre realidade e fantasia, essas pessoas vão fazer de você do outro lado o bobo da corte. Então, muitas pessoas falam sobre a ressurreição de Jesus como se isso fosse algo extremamente verídico. 2 anjos compareceram e lhes perguntaram por que procuram o vivo entre os mortos. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Amados, é ponto absolutamente claro para a nossa fé de que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. Então Jesus morre no 3º dia, na pedra do sepulcro. Como se realmente Jesus Cristo tivesse ressuscitado. Você entende? Mais uma dessas mentiras. Então, eu quero muito agradecer a você pela grande consideração que você tem. Se você ainda não é membro do canal, Jason, puxa cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma força para você, então eu vou te ajudar aqui com um valor mensal aqui por mês. E você é membro do teu canal. Então, muito obrigado pela força, porque sem dinheiro a gente não pode andar, não tem condições, infelizmente, tá? Não confunde os papéis. É que sem dinheiro realmente não dá para existir. Infelizmente é assim que a vida funciona. Tá? O problema é quando a gente se utiliza de um nome invisível, um nome de um Deus qualquer, de uma religião qualquer, jogada por aí, e tenta tirar dinheiro das pessoas para anunciar o reino de um extraterrestre, ou para anunciar os poderes divinos de uma terra celestial do nunca. Aí é complicado uma coisa dessa. Mas quando a gente pega o dinheiro para poder divulgar a ciência, para poder divulgar a realidade, para poder conscientizar pessoas e educá-las, aí é outro propósito. O que eu digo para você é que é o seguinte, tá vendo esse pessoal todo aqui? Pronto, deixa eu afastar um pouquinho aqui a câmera para você ver. Pronto, tudo isso aqui, tá vendo? Todos esses eruditos,
catedráticos, professores de grego, aramaico, hebraico, latim, manuscritologistas, hermenêuticos, certo? Exegetas, gente do alto gabarito dentro da teologia, doutores, pós-doutores, PhDs, ThDs, DD, doutores em divindades. Todas essas pessoas. Eles se utilizam desse livro, das narrativas do Novo Testamento, para dizer que Jesus Cristo, um judeu, de lá do século I, de uma zona rural afastada lá da Galileia, lá da Judéia, e dizem que esse judeu, ele ressuscitou e que ele está aqui entre nós. O problema é, não conseguimos falar com esse judeu. Ele não entra em contato conosco, mas nem fudendo esse judeu entra em contato com a gente. Não nos dá nenhuma explicação da sua existência no século I. E olha que ressuscitou. Pior se não tivesse ressuscitado. Tudo bem, até eu entendo. Mas quando o cara defende, se utilizando desse livro para dizer que ele ressuscitou dos mortos, e esse Jesus não pode de maneira alguma e de hipótese nenhuma aparecer, meu amigo, tem caroço nesse angu. Você compreende? Então, para começar logo tudo isso, desses caras aqui, quais são os métodos que esses teólogos eles se baseiam para sustentar a ressurreição desse judeu? Um rapazote aí de 33 anos, de lá daquela zona rural afastada, lá da Galileia, Nazaré, por aí se vai, um cara chamado Jesus. Então, eles se utilizam de vários métodos, entre eles o apologético, o teológico, o hermenêutico. Então, o que eles mais se utilizam é o método histórico crítico. Mas, para isso, o que eles fazem? Em primeiro lugar, eles dão autenticidade ao texto. Eles dão confiabilidade. Eles dão veracidade, primeiro, aos evangelhos e à narrativa do Novo Testamento. E, em seguida, eles já afirmam que tudo quanto está escrito aqui no Novo Testamento, absolutamente, é tudo verdade. Então, para eles, a ressurreição merece plausibilidade por causa das testemunhas. Porque tem muitas testemunhas. E por causa das profecias cumpridas. Então o que eles fazem? Eles dizem que através do método científico, é possível investigar as evidências forenses, médicas, arqueológicas, relacionadas aos relatos da Bíblia, sobre o túmulo vazio. E os encontros que Jesus Cristo teve depois de ressuscitado. Mas vem a questão. Peraí. Jesus, após ressuscitado, ele teve encontro com pessoas. Mas por incrível que pareça, essas pessoas essas pessoas das quais os evangelhos se referem, são eles mesmos. São personagens da narrativa. Jesus não apareceu para ninguém mais fora do grupo dele. Tem isso. Jesus ressuscitou, tá ok, beleza, ok, tudo certo. Apareceu para quem? Para Pôncio Pilatos? Não. Herodes? Também não. Apareceu para José de Arimateia? Não. Apareceu para os soldados romanos? Também não. Apareceu para o governador? Não. Apareceu para o imperador de Roma? Também não. Apareceu para alguns dos filósofos que discutiam em Atena? Não. Apareceu lá na biblioteca de Alexandria? Não. Apareceu para algum escritor, algum político, algum advogado, alguém daquela época importante? Também não. Só apareceu para as figurinhas que escreveram dele e sobre ele. Você entendeu? Só apareceu para ele. Então, para eu poder hoje, entenda, por favor, entenda que eu vou quebrar essa ressurreição, eu vou mostrar os argumentos, mas através de um método só. Você diz, porra, peraí, calma aí. Como é que você vai provar que Jesus Cristo não ressuscitou e que tudo isso passa de uma fraude literária? Mas através de quê? Através de uma só coisa. Eu quero defender que a ressurreição de Jesus é a maior fraude de todos os fraudes através de um único método. Qual é o método, Jason? Um silêncio geral
da suposta ressurreição coletiva dos mortos em Jerusalém. Eu quero começar com esse argumento. Porque é o seguinte, Brasil, se não tivermos como provar a ressurreição coletiva e a ressurreição pública dos mortos, que andaram literalmente, realmente, pelas ruas de Jerusalém, então essa tal isolada ressurreição de Jesus não passa de uma fraude. E para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler para você aqui o texto. Eu vou pegar aqui a Nova Tradução na linguagem de hoje ou qualquer outra tradução que você quiser pegar, você pode pegar para ler Mateus capítulo 27, versículos 52 e 54. Diz o seguinte, Mateus 27, 52 e 54. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas. É o que o texto está dizendo. Mas após serem ressuscitados, diz o que aconteceu. Vamos continuar, o 53. Diz o seguinte: saíram dos túmulos, plural, são várias pessoas, saíram dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos que estavam lá viram essas pessoas. Veja o que é que o texto está dizendo. Eu acho que até tirei a câmera de lugar aqui, mas vamos lá. O versículo 54. O oficial do exército romano e seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e tal, e por isso você vai e disseram, de fato, este homem era o Filho de Deus. Beleza, tudo bem. Lemos aqui o texto que todas essas pessoas que estavam lá no cemitério, mortas, elas ressuscitaram e os sepulcros foram abertos. Já é difícil, né? Imagina uma pedra ser tirada do lugar. Imagina um morto, cada morto tirar a pedra do lugar e saírem com seus corpos e andarem literalmente por Jerusalém. Pronto, esse é o meu argumento. Você fala, Jason, mas como é que você vai conseguir quebrar o argumento, os argumentos em volta da ressurreição de Jesus com um argumento só? Vamos lá. Eu vou pegar uma ressurreição, não uma ressurreição isolada, que é a ressurreição de Jesus. Ela é uma ressurreição isolada. A ressurreição de Lázaro, isolada, está lá. Eu não tenho como provar se foi ou se não foi. Porque somente os caras viram isso. Somente o pessoal dele é que viu essa coisa. Mas a ressurreição pública e a ressurreição literal e a ressurreição real, eu estou falando de realidade, publicidade, a pública. E estou falando da literalizada, da ressurreição literal. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer justamente isso. Eu vou começar a minha análise não contestando a narrativa da ressurreição de Jesus, mas demonstrando para você do outro lado que o mesmo autor que escreveu sobre essa ressurreição de Jesus é o mesmo autor que relatou esse o maior absurdo de todos os absurdos, a ressurreição coletiva em Jerusalém. Tem como provar isso? Se alguma pessoa, por exemplo, qualquer pessoa, consegue provar, Brasil, que esse texto que narra uma ressurreição em série é um exagero, é uma hipérbole, é uma mentira do autor, então podemos facilmente descartar a ressurreição e a ascensão de Jesus, se utilizando dos mesmos argumentos que nós utilizamos para negar este. Você compreende o que eu estou falando? Além, por exemplo, do Evangelho de Mateus, não há outras fontes históricas, ou pelo menos textos contemporâneos que atestam diretamente esse evento. Qual evento? A ressurreição coletiva dos mortos. Ninguém prova isso. Todo mundo viu, mas ninguém prova. Para provarmos a ressurreição de Jesus, primeiro, Brasil, temos que provar o maior de todos os eventos, a ressurreição coletiva em Jerusalém. Porque nós estamos diante do maior evento de todos os tempos da humanidade. E ninguém publicou nada sobre isso, algo que aconteceu no século I. Ninguém quis falar sobre esse assunto. Então, é o seguinte, cara, por que que nós devemos acreditar numa ressurreição isolada, que é a ressurreição de Jesus,
se nós não temos uma só prova, ou pelo menos algum registro a respeito desse maior milagre? Porque é o seguinte, Brasil, se nós pegarmos a ressurreição de Jesus, que é uma ressurreição isolada, por que eu falo isso? Porque essa ressurreição só aconteceu para o pessoal que viu isso daí. Ninguém mais comentou. Quem está comentando tudo isso são apenas as pessoas que dizem que viram Jesus ressuscitado. Eu não tenho como contestar isso. Porque está ali dizendo que foram aqueles que viram. Mas eu estou falando de um outro evento. Eu estou jogando luz agora para um evento onde todos viram. Não apenas alguns gatos pingados viram isso daí, não. Eu estou falando de um evento onde não só um morto andou por Jerusalém, um morto vivo, mas eu estou falando de várias pessoas, dezenas de pessoas que ressuscitaram e andaram pelas ruas de Jerusalém. E ninguém citou sobre esse assunto. Então, quando a gente vê que o texto bíblico está dizendo que esse evento aconteceu, ele tinha que ter um respaldo agora. E é sobre esse respaldo que eu quero saber. Onde está esse respaldo? Será que não é mentira de Mateus? Será que o texto do Novo Testamento não está drasticamente exagerando, trazendo um absurdo completo para mostrar a deidade de Jesus? Algo que foi o pior erro de todos os erros desse escritor chamado Mateus. Porque ele colocou algo público. Se ele dissesse que a ressurreição somente ele viu, tudo bem, beleza, tranquilo. Mas ele disse que todos viram. As pessoas que estavam ali em Jerusalém viram os mortos-vivos andando. E eu vou citar agora, neste exato momento, 9 escritores seculares que são famosos, pessoas que realmente existiram. Nós temos obras dessas pessoas até os dias de hoje. São pessoas altamente famosas, que viveram exatamente no mesmo tempo desse suposto Messias. Porque se eu aqui argumentar somente sobre a ressurreição de Jesus, esses teólogos aqui vão dizer que o pessoal da época fizeram o maior boicote de todos os tempos para esconder a ressurreição de Jesus. Mas eu estou falando da ressurreição agora coletiva. Isso é diferente, porque é algo que provavelmente teria várias testemunhas, várias atestações múltiplas. Afinal de contas, é algo bíblico e é algo público, porque todos viram. E os que não viram, pelo menos ouviram falar. Então, esses escritores que eu vou citar, eles forneceram uma visão variada e completamente importante do contexto histórico de Jerusalém, cultural, religioso, econômico, político, intelectual, literário. Tudo isso durante o período em que o suposto Jesus viveu. Então, com toda certeza, esses homens deveriam saber muito a respeito do maior de todos os fenômenos de todos os tempos que ocorreu no tempo deles, no território deles. Entre esses caras, nós temos, por exemplo, Plínio o Velho, Fílon de Alexandria, Petrônios, Tácito, Flávio Joséfo, Suetônio, Plutarco, Luciano de Samosata, Diógenes Laércio e muitos outros por aí. Agora voltemos aqui e vamos nos perguntar. Esses homens têm veracidade histórica? Tem. Os livros deles chegaram até nós? Chegaram. Nós temos eles falando sobre os variados assuntos de Jerusalém? Temos. Qual é a chance de Plínio o Velho ou Plínio o Moço ver, ou pelo menos escrever: eu não estava em Jerusalém, Jason. Talvez o Plínio até me explique. Eu não estava em Jerusalém, mas, cara, aqui para nós, este evento foi o maior evento de todos os tempos. Beleza. Plínio não falou nada. Calado. Filo de Alexandria viveu lá em Jerusalém. Tinha imóveis em Jerusalém. Ele era comerciante em Jerusalém. Sabia de tudo: gato, cachorro, papagaio e passarinho que rodava em Jerusalém. E viveu exatamente no mesmo tempo em que Jesus viveu. Primeiro, esse homem não falou
absolutamente nada sobre a ressurreição de Jesus e muito menos sobre a ressurreição dos mortos. Não saber nada sobre a ressurreição de Jesus vai que tenha sido realmente um boicote. Vai que esses teólogos aqui, mentirosos pra cacete, estejam com razão. E o Jason aqui esteja completamente errado. Pode ser. Então a ressurreição aconteceu diante de quem? 3 Marias. Jesus ressuscitou e apareceu para ela. Apareceu para os 12 apenas. Apareceu para 500 irmãozinhos que não podem se identificar, porque se colocasse o nome desses 500 irmãos, esses 500 irmãos iriam processar os apóstolos. Então por isso eles não colocaram. Colocaram um número grande. 500 irmãos viram a ressurreição de Jesus. Mas não é a ressurreição de Jesus que nós queremos falar. Estamos perguntando se Fílon de Alexandria viu ou ouviu esse relato bíblico sobre o maior de todos os fenômenos da humanidade, a ressurreição coletiva. Fílon não viu. Fílon de Alexandria não ouviu. Nunca escreveu nada a respeito disso. Silêncio histórico completo. Petrônios escreveu alguma coisa? Tácito escreveu. Não é possível. Agora Tácito não é possível. Também não escreveu nada, absolutamente nada do que aconteceu. Se aconteceu realmente, por que Flávio Josefo não escreveu sobre esse maior fenômeno de todos os fenômenos? Também Flávio não conseguiu ver. Então agora nós vamos para a questão, o cerne dela. Vamos para o cerne da questão. Qual desses escritores, Brasil, escreveram sobre a ressurreição dos mortos de Jerusalém, conforme Mateus 27, 52 a 54? Nenhum deles escreveram absolutamente nada. Por incrível que isso nos pareça, esses profissionais da escrita não souberam desse fenômeno gigantesco. Veja, por exemplo, que muitos desses homens, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Eles contaram sobre a história de um cachorro, que uma carroça, um cachorro muito amado num vilarejo, não me lembro qual agora. Esse cachorro morreu e o pessoal, as mulheres, se lamentavam. Outros se lamentaram profundamente pela morte de Caramelo. Um cachorrinho muito amado. Veja que ele está relatando algo que aconteceu no ano 36 ou foi 37? Por aí, 38, eu não sei, 38. Máximo do que 40 não foi. Mas esse cachorro morreu atropelado por uma carroça. E os autores preferiram escrever sobre a morte do cachorro ao invés de escrever sobre a maior ressurreição de mortos de todos os tempos, o maior fenômeno, o maior episódio, o maior evento da humanidade enquanto espécie. Não escreveram. Escreveram sobre a morte de Caramelo, mas não quiseram escrever um A. Eu vou escrever A. Pá. Não quiseram escrever. Você está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? Coloca nos comentários, mas não sai do vídeo agora não, porque o que é melhor agora está chegando. Aí agora é que o bicho vai esquentar a chapa. Eu quero ver o teólogo. Eu quero ver o do teólogo, que é PhD. Eu quero ver colocar os comentários aqui, senhor teólogo. Coloque os documentos que provam a ressurreição geral, coletiva, pública, real, literal, dos mortos e que eles andaram em Jerusalém. Eu quero ver vocês se utilizarem dos mesmos textos que vocês se utilizam de Jesus para provar a ressurreição dos mortos. Vamos lá. Vocês não são filhos do diabo? Ou vocês não realmente são filhos de Deus? Prova para o Pai aqui. Prova para mim, por gentileza. Cara, veja que esses homens que eu estou citando para você, esses escritores, eles viviam lá, eles andavam lá, eles escreveram sobre assuntos concernentes a Jerusalém e não viram, não ouviram, não souberam, não escreveram nada sobre. Nadinha, Brasil. Por que eles não souberam? Porque se trata, Brasil,
da maior mitologia, da maior ficção. É uma história montada isso daí, é tudo mentira. Na verdade, podemos inclusive consultar os melhores comentaristas cristãos de todos os séculos. Mas o texto do Novo Testamento que fala sobre esse assunto não vai deixar de ser mentiroso. Não existe e nunca existiu essa miraculosa ressurreição dos mortos de Jerusalém. Pelo menos, não que o povo tenha visto. E eu digo para você, volto e repito, nenhum teólogo, eu disse o quê? Eu falei nenhum teólogo, nenhum deles consegue mostrar evidências satisfatórias da ressurreição dos mortos relatados aqui por Mateus. Nenhum deles consegue. Eu, por exemplo, trago maiores provas do que estas que estou trazendo aqui no meu livro, porque Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. A capa dele está bem aí. Se você comprar esse livro, você vai ver como esses escritores aqui foram mentirosos. E é exatamente isso, Brasil. As pessoas querem nos enganar. O que elas querem, na verdade, é trapacear, fazer você acreditar em algo completamente idiota. Não existe, eu digo pra você assim, ó, olha só o que é que eu vou dizer pra você, olha o que eu vou te mostrar. Não existe uma pequena folha de guardanapo. Aliás, isso daqui para falar sobre a ressurreição dos mortos seria enorme. Eu vou recortar porque isso é muito grande, não tenho nenhuma evidência. Eu vou deixar só isso, para falar sobre a ressurreição dos mortos que andaram em Jerusalém. Não, tá muito grande ainda isso. Eles não escreveram, se escrevesse isso tudo aqui, nós teríamos abundâncias e abundâncias de livros, tá? Mas eu vou cortar aqui para dizer que eles escreveram isso aqui, eles escreveram sobre a ressurreição dos mortos de Jerusalém. Não. Tá muito grande, muito grande. Eu vou colocar somente aqui, porque vai que as letras só caibam aqui. Pá. Eles escreveram isso aqui sobre a ressurreição dos mortos, mas nem isso tem. Vou diminuir isso daqui, tá certo? E vou colocar esse papel. Também não, tá muito grande isso, tá muito grande. Esse, tem isso aqui de prova? Não, isso tá gigantesco, Jason. Não tem condições, cara. Escrever isso daqui sobre a ressurreição dos mortos está gigantesco. Corta. Nós temos esse fiapo aqui de escrita sobre a ressurreição dos mortos. Nós não temos nada. Tudo mentiroso. Não existe nada, uma folhinha de guardanapo que ateste esse evento. E olha que foi o maior de todos os eventos, de todos os tempos, mas nós não tivemos uma única pessoa, um único escritor que disse assim, ó, cara, eu acho que eu vou escrever sobre aqueles mortos que andaram lá em Jerusalém, eu acho que vai dar uma boa notícia. Eu vou escrever sobre isso. Vou pegar aqui o papelzinho e vou pegar aqui a caneta, ou, né, não a caneta, vou pegar aqui e vou escrever sobre isso aqui. Os mortos ressuscitaram em Jerusalém e fulano de tal foi testemunha. E nós tivemos Cicrano, Beltrano, que viram esses acontecimentos que foram reais e que aconteceu perto da rua tal, da avenida tal. Nada. Ninguém escreveu nada. O que nós temos, na verdade, quem é que temos aqui? Quem são os que querem defender essa ideia? São os teólogos. Porque eles vendem isso aqui tudinho para vocês. Ó. Eles vivem de pregação. Porque Jesus, as missionárias de pregação, porque Jesus assim, blá, 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 e ganham rios de dinheiro. Eles constroem templos, igrejas grandiosíssimas, pintam de preto, telão, luz, as melhores iluminação cinematográfica. Os cultos, falando de Jesus, é uma maravilha. Por isso que eles não contam isso para vocês. Pergunta qual é o pastor, vai para a escola dominical e fala assim, pastor, hoje na escola dominical, ou então para o professor da escola dominical, vamos falar sobre a ressurreição geral dos mortos. E vamos ver quais são as provas. Aí tu vai ver ele colocar o rabinho entre as pernas, e não vai querer falar sobre esse assunto, meu amigão.
Porque não existe prova nenhuma, é tudo mentiroso. O que temos, na verdade, é que são esses teólogos, Brasil. Esses teólogos apenas afirmando e arrotando, dizendo que milagres existem. Aí eles se baseiam nas explicações mitológicas que as narrativas do Novo Testamento, essas narrativas aqui oferecem. Aí eles afirmam que tais coisas existiram. Logo, por uma questão de extrema fé, aí eles presumem que Cristo também ressuscitou. Mas isso sem prova nenhuma. Esses teólogos, Brasil, eles estão mais perdidos do que tudo. Eles estão tateando, eles estão gerando hipóteses, especulações. Eles não possuem intimidade alguma com nenhuma entidade espiritual. E o interessante de tudo é que esse tal Cristo ressuscitado, ele sequer aparece, nem sequer se comunica. Aí veja, se o escritor do Evangelho de Mateus, se ele não estivesse mentindo, se ele não estivesse exagerando, nós teríamos calhamaços e mais calhamaços, toneladas e mais toneladas de evidências extras bíblicas, fortalecendo esse acontecimento que, na verdade, aconteceu diante da visão de todos, segundo Mateus. Todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém viram isso e ninguém comentou nada. Quando temos o silêncio ensurdecedor do povo daquela época a respeito de um evento inédito e extraordinário, de duas, uma. Ou nós estamos diante de uma mentira fuderosa, ou estamos diante do maior fenômeno de todos os tempos, o silêncio obrigatório de todas as pessoas que não puderam falar, ou pelo menos escrever sobre esse grandioso episódio. E outra coisa que eu vou falar para você. Brasil, presta bem atenção, por favor, cara. Esse Jesus, do qual os teólogos dizem que ressuscitou, esse cara era um popstar em Jerusalém, na Judéia, em todas as cidades de Israel. Esse cara, ele era super, mega, hiper, ultra conhecido. Você fala, peraí, calma aí. Todo mundo conhecia esse cara? Sim! A Bíblia diz que sim. Não sou eu mais. É a Bíblia que diz que Jesus era altamente conhecido. Jesus não andava com 10, 15, 20 pessoas. Ele não andava com 500 pessoas. Mas multidões seguiam Jesus, ovacionando Jesus como Messias pelas ruas, pelas avenidas. Milhares de pessoas conviviam com ele todos os dias. Seu nome era, inclusive, aclamado em todos os lugares. Ele andava tão apertado, mas tão apertado entre a multidão, que uma mulher não conseguiu tocar nele. Apenas tocou nas suas vestes. Sabe o que é tocar nas vestes? Ele andava com aquelas roupas estendidas e a mulher tentando tocar em Jesus e a multidão... Não, deixa aqui, daqui eu não saio. E ela conseguiu tocar nas vestes desse homem. Veja o que aconteceu. Veja como é que Jesus era um cara famoso. Jesus parou e falou, quem me tocou? Aí Pedro, que estava do lado de Jesus, olhou ironicamente para ele e falou, mas Senhor, a multidão, vou repetir, a multidão te aperta, te espreme. E tu me pergunta, quem te tocou? Quer dizer, tem muitas pessoas tocando, cara. Acorda. Isso é para você ver o quanto Jesus andava com multidões arrastando. E olha, no tempo. Olha que naquele tempo não havia tantos humanos na Terra. Esse cara era super, mega, hiper conhecido. Mateus, por exemplo, aqui mesmo, em Mateus. Mateus diz que Jesus andava arrastado por multidões. E o seu nome, Yeshua, era um dos mais conhecidos de toda a Jerusalém. Aí vem a questão. Ninguém falou da ressurreição desse homem? Somente os seus camaradas? Só eles. Só eles falaram. Mateus, por exemplo, nos mostra, eu vou mostrar para você, aqui, Mateus, ele fala que Jesus, ele era extremamente famoso. Tá aqui os versículos. Olha esses versículos aí.
Leia todos eles, se você puder. Eu sei que preguiça é algo miserável, não é verdade? Mas faz o seguinte, pega todos esses versículos, eu só estou apresentando para você Mateus. Pega todos esses versículos, eu coloquei tudo em ordem, tudo numerológico, tudo em números, tá? Leia tudo isso. E vamos para a pergunta. A pergunta que é fatal. Qual desses escritores, quem escreveu pelo menos uma página sobre a ressurreição desse homem famoso, sobre Jesus? Ninguém, nenhum, nada. Apenas e unicamente quem escreveu sobre ele foram os seus camaradas. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito e de todo o meu coração que, cara, você não caia nesse engano. Coloque na sua cabeça que em 2024 você vai investigar isso melhor ao invés de acreditar. Acreditar por acreditar dá na mesma baboseira. Tenha evidências. Peça para falar com esse Jesus aí. Fala para ele assim, Jesus. Fala assim, ó, em oração. Senhor Jesus, neste exato momento, eu estou vendo aqui o vídeo do Jason Ferreira. E ele diz categoricamente que o Senhor não ressuscitou. Mas se o Senhor ressuscitou e o Senhor pretende, e o Senhor tem em mente que eu não abandone a minha fé na tua presença, no teu Espírito, na tua palavra, Jesus, faz esse telefone aqui tocar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor falou que aquele que pedisse qualquer coisa em meu nome, por mais ridículo que fosse, por mais absurdo que fosse, por mais impossível que fosse, o Senhor faria para que o Pai fosse glorificado. Agora, Jesus, glorifica a minha fé. E eu vou te pedir que esse celular toque, o Senhor tire a minha dúvida. E o Senhor fale comigo diretamente, eu possa gravar a tua voz aqui para mostrar para esse homem, para esse herege, para esse blasfemo, para esse apóstata da fé, para esse homem que está arriscado do nome do céu, que vai para o inferno, o Jason Ferreira. Jesus, faz essa ligação aqui para mim. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aguarda! Aguarda! Aguenta! Arrocha! Cuida! Vamos lá! Faz o seguinte, vou fazer um teste com você que é crente. Fica de joelhos até ele responder. Não toma água. Não come nada. Fica de joelhos até Jesus ligar para você. Aí você é crente de verdade, não um frouxo que não quer estudar porcaria nenhuma. Meu amigo, o que eu tô falando para você é o seguinte: infelizmente, eu acreditei nessa pinóia. Eu acreditei nessa farsa. Eu fui pastor da Igreja Batista. Eu acreditei, preguei para dezenas de milhares de pessoas. Ganhei diversas vidas para esse tal Messias, para esse tal Jesus, para esse tal Yeshua. Tudo mentira. Eu estava acreditando nisso aqui, ó. Desenhos animados. Desenhos animados. Peça para o teólogo, ao invés de argumentar, fala assim: senhor teólogo, poupa um pouquinho a tua voz. Faz uma oração para o telefone tocar e Jesus falar com todos nós no Viva Voz. Tem satélite lá em cima. Ele pode se comunicar, pastor. Dá uma força para nós aqui. Ajuda. Olha o pastor querendo te lascar. Ele vai te expulsar. Ele vai te excluir. Tu vai sair do altar e vai para o banco. Mas tu tem medo de questionar. Sabe por que tu tem medo de questionar? Porque tu é apenas ovelha. Tu é um bicho. Tu é um gado. Tu só serve para viver em curral. Tu és uma ovelha com comportamento, gestos, jeito, trejeito, sentimento, pensamento de ovelha. Tu nunca cresce.
Porque é o pastor enfiando o tempo todo em você, ó. E você berre, meu irmão. Eu digo para você, cara. E infelizmente essa ideologia, que é uma ideologia completamente ufanista da cristandade, ela é construída, ela foi construída e ela está baseada apenas e unicamente em fantasias, falsas esperanças, invenções criativas, enganações diversas. Esse negócio de juízo final, por exemplo, é uma utopia escandalosa. Esse negócio de arrebatamento é uma ficção completamente risível. A ressurreição dos mortos é uma farsa bem montada, apenas isso. A suposta morte de Jesus, Brasil, deveria ser o assunto mais badalado do século I. Algo comentado em todos os meios de comunicação da época. Afinal, era Jesus, era o popstar, era o Messias, o cara que arrastava multidões. Mas ninguém falou sobre a morte de Jesus, muito menos sobre a ressurreição dos mortos que aconteceu em Jerusalém. Quem escreveu sobre isso foram somente os donos da ficção. Eles foram os únicos, Brasil, que escreveram sobre isso, e você do outro lado acredita. Um fortíssimo abraço para você. Muito obrigado. Desculpe o meu jeito explosivo de falar e de ser. Eu sou assim, tá? É o meu jeito de explicar. Se não gostar, não tem problema. Mas se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá uma força pra gente, nos ajuda, nos orienta, para que nós possamos chegar em mais corações, em mais lares, em mais mentes, certo? O mais rápido possível, conscientizarmos pessoas dessa miserabilidade chamada religião, que não passa de desenho animado. Forte abraço e até o próximo vídeo, Brasil. Até lá.